Eu acho que eu tenho. Peraí. Boa tarde, gente. Espero que estejam todos bem aí, se cuidando nessa coisa de pandemia. Como eu havia prometido, estou sem a barba, né? Que já estava muito grande. O Incógnito Drog está mandando saludos desde Chile. Muitíssimas graças. Já chegou a professora Clícia. E aí, Clícia, boa tarde. Boa tarde, Latuf. E aí, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo tranquilo, caminhando, né, nessa pandemia. Vamos seguindo, lutando, se resguardando, se protegendo e lutando ao mesmo tempo. Se a gente ainda está vivo, já estamos no lucro, né? Então, vamos garantir aí a saúde, o bem viver e, ao mesmo tempo, olhar para aqueles que precisam ser olhados, né? Mas diga aí, você está Verdade. bem? Tá tudo bem? Tudo certo. Queria te agradecer, antes de mais nada, a sua disposição para conversar comigo e com os meus seguidores aqui. A Clícia é professora já, né? Você é a professora, não é? Sim, A sim. professora historiadora. E ela tem um trabalho, eu te chamei aqui porque você tem um trabalho que é muito importante de discutir nesse momento em particular, né? Ela fez uma tese, né, chamada Repercussões da Guerra Civil Americana no Destino da Escravidão no Brasil. Essa tese, inclusive, ela é de 2017, de 30 de 11 de 2017, ou seja, o meu aniversário. Eita. Então, Clícia, eu queria que você pudesse fazer um paralelo, né? Por que eu falei essa coisa do racismo nos Estados Unidos e no Brasil? Exatamente porque, como você escreveu essa tese, você tem todas as condições de traçar paralelos com a situação do racismo, não só da escravidão, o fim da escravidão, a guerra civil, que foi resultado do fim da escravidão, a recusa do Sul em aceitar o fim da escravidão. Então, acho que você pode muito bem traçar esse paralelo entre a situação nos Estados Unidos e a situação no Brasil. Então, eu queria que você fizesse essas considerações inicialmente. Bom, primeiro também te agradecer pelo convite, saudar todos que te seguem, né? Parabenizar pelos trabalhos que você tem feito, né, de cartunista, enfim, né, que denuncia as mazelas da sociedade, denuncia as desigualdades, denuncia a violência, enfim. Muito obrigado. E aproveitar também, assim, inicialmente, antes de começar, é uma prática que normalmente a gente procura ter, é de saudar os que vieram antes da gente, né? Então, se hoje o que eu vou dizer e vou falar aqui e vou refletir junto com vocês, na verdade é isso, porque a tese ela nunca acaba, ela sempre acaba dando fôlego e permitindo reflexões e amadurecimentos também. Então eu queria aproveitar para saudar as pessoas que estão aqui comigo, os meus colegas, minhas colegas, meus companheiros, né, de luta aí, e inclusive saudar alguns alunos ex-alunos que estão assistindo, que são da Unilab, né, que estão acompanhando e que eu sinto a saudade deles, então saudá-los. E fazer essa saudação para todos, né, que estão aqui te ouvindo. Latuf, eu queria começar falando um pouco também da tese, mas antes de falar da tese, eu queria tentar percorrer um pouco do que, por exemplo, me chegou até a tese, me fez chegar um pouco também até a tese, né? E aí eu falo um pouco também da minha trajetória acadêmica. Eu não posso perder de vista que algumas coisas que me levaram a pensar essas questões são muito do meu lugar, né, de gênero, meu lugar racial. Então é bom destacar que isso, na verdade, constrói um olhar muito específico para as questões que a gente pensa, né? E dizer também que muito do que a gente
discute na universidade e aprende, a gente tem uma formação, na verdade, sempre bato nessa tecla, né, de que a gente tem uma formação dentro do âmbito acadêmico, mas existe toda uma formação que é fora também, que é uma formação que vem aí dos movimentos sociais, que dialogando, né, com esse conhecimento que chega até a gente. Então, por isso que eu falo que a gente tem que saudar os que vêm antes da gente, porque muita gente já produziu também conhecimento, pessoas, homens e mulheres, né, negros que já produziram conhecimento e deixaram aí esse conhecimento para que a gente pudesse seguir em frente. A gente não parte do nada, né? A gente parte de algum lugar. Então, eu queria pensar também, refletir junto com você, voltando um pouco, dizer primeiro que a questão do racismo é um debate muito amplo, mas eu acho que você já me facilita a vida quando você me põe para pensar a partir da tese, né? E aí eu queria voltar um pouco pensando na seguinte questão, quer dizer, quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, e a minha dissertação de mestrado ela trabalhava com grupos, né, de negros no pós-abolição que se organizaram politicamente, eu percebi, e é no Brasil, né, no Rio de Janeiro, e aí eu fazendo a pesquisa e lendo e escrevendo, durante a pesquisa eu identifiquei que todas as vezes, né, que falavam dessa organização, existia uma elite intelectual e política que se sentia um pouco ameaçada e argumentava que essa mobilização, né, dessas pessoas negras poderiam causar uma cisão racial, né, uma guerra racial. Bom, isso eu encontrei lá quando eu estava escrevendo e tudo. E aí a gente percebe que esse discurso, esse argumento, ele é recorrente. Todas as vezes que as populações negras se organizam, se mobilizam, criam políticas, né, de reivindicação de cidadania, enfim, sempre existe um contradiscurso que deslegitima e desqualifica toda essa mobilização, né? Então, eu acompanhei isso, inclusive, logo depois, quando eu fui trabalhar com alguns outros documentos, né? E aí, outras organizações negras, quando eu fui organizar essa documentação, que, por exemplo, foi a documentação do Teatro Experimental do Negro, que foi criado pelo Abdias Nascimento. E aí, tempos depois, a mesma coisa. Quer dizer, são pessoas que estão se mobilizando para organizar a guerra racial. E aí a gente pensa uma coisa, quer dizer, nunca se entendeu que essas organizações, essas mobilizações são muito direcionadas para uma reivindicação de cidadania, de reconhecimento de humanidade, e isso se estende até hoje, essa reivindicação se estende até hoje, né? E aí eu parto de um outro ponto que eu acho que tangencia, porque eu acho que precisa dar essa base para a gente pensar mais lá para frente em relação à tese, que como se organiza, por exemplo, o racismo no Brasil e nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele tem uma base comum, que é uma base histórica, né? Que aí o racismo, pensando no racismo não só como um simples preconceito, mas como um sistema de opressão e de controle, né? E de exercício de poder também. Então, isso se estrutura no período da escravidão ainda e, posteriormente, quando você tem no pós-abolição, uma série de estratégias, aí eu estou colocando também, né, Estados Unidos, uma série de estratégias de controle dessa população, não é? Então, são estratégias não só de controle, mas também como de extermínio de alguma forma. E aí tentar lembrar, por exemplo, as políticas de embranquecimento, de eugenistas, as políticas de embranquecimento. Então, assim, são uma série de ações de controle dessa população, mas ao mesmo tempo de desumanização dessa população, né? Que a gente vê os reflexos até hoje, né? Então, por isso que eu acho que é importante pensar do ponto de vista histórico, porque a gente precisa compreender um pouco de onde vem, de onde acontece, como é que se articula toda essa estrutura do racismo que a gente tem hoje, né? O racismo,
ele é uma estrutura, tal como o machismo, né? Ele é uma estrutura que sustenta, de alguma maneira, e essa palavra é horrível, sustentar, mas, de fato, ela é a base um pouco, né, do que se construiu a sociedade brasileira. Então, uma vez que a sociedade brasileira, né, e também a norte-americana, ela é estruturada nesse sistema, né, que ele é um sistema que oprime, é um sistema que extermina corpos, né, porque são considerados corpos extermináveis, né? É um sistema que se perdura e se reflete nas diferentes ações que a gente vê hoje, não é? É possível pensar, por exemplo, a atuação da polícia sobre corpos negros, que também é um reflexo dessa estrutura, né? A polícia, ela faz parte desse sistema que eu falei que foi construído, né? De controle dos corpos, não é? E de extermínio dos corpos negros, especificamente, porque a gente não vê, claro, essa mesma ação sobre corpos de pessoas brancas, né? Então, retomando essa questão da escravidão, quer dizer, como é que os corpos negros eram vistos? Os corpos das mulheres negras eram considerados como coisas, eram considerados como, muitas vezes, né, sem o valor era do ponto de vista puramente econômico, então eram corpos descartáveis, eram corpos que eram considerados sem humanidade. E aí o reflexo disso hoje é a gente olhar para uma série de ações violentas sobre a população negra, né? E esses sinais, vira e mexe, eles aparecem. Na verdade, eles são constantes, eles são recorrentes. Porém, em determinados momentos, como esse que a gente está vivendo agora, que é o do assassinato do George Floyd, que insufla a sociedade, né? E aí chamar atenção para o fato de que esse assassinato, a repercussão dele, né? A dimensão dele é a maior depois, né, das mobilizações, pelo que alguns especialistas têm dito, depois das manifestações pelos direitos civis nos Estados Unidos e que mobiliza não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, não é? Então, o que eu quero dizer é que essa estrutura, ela se revela ainda pelos sinais que nós vemos diariamente, né? O que a gente chama de racismo que a gente depara todo dia, né? Mas que é de uma forma extremamente agressiva e visível quando a gente vê o caso do George Floyd, quando a gente vê o caso, por exemplo, do menino Mateus, que aquilo é um caso clássico, não é? Aliás, o caso do Mateus é um caso clássico da TUF. Por quê? Porque você vê ali nitidamente sinais de uma herança escravista. É uma criança, e eu fiquei muito pensando nisso, assim, de uma criança que cuja infância não, na visão, né, não da pessoa que colocou, a mulher que colocou ele no elevador, não é digna de cuidado, como se as crianças negras não fossem dignas de cuidado. Então, assim, isso também é mais um elemento para a gente pensar como é que esses corpos negros eles são vistos, eles são pensados, não é? Essa fragilidade que se coloca a população negra nessas circunstâncias. Então, assim, é possível pensar isso para a gente tentar visualizar um pouco como é que esse racismo se estrutura. Bom, aí você me pergunta do ponto de vista da tese, né? Então, eu vou falar um pouquinho da tese. A tese, como você mesmo bem introduziu, ela tinha como objetivo, não é? Pensar como é que, e aí eu parto muito do ponto de vista do Brasil, não é? Como é que o Brasil, e aí eu faço um recorte, é preciso dizer isso explicitamente, né? Que eu faço um recorte que é um recorte dos grupos de uma elite política e intelectual brasileira que vai pensar o impacto, né, e os desdobramentos do fim da escravidão nos Estados Unidos, no Brasil. Isso tudo tem a ver com a forma com a qual a própria abolição ela vai ser encaminhada no Brasil. Um dos argumentos e aí eu acho que é um dos argumentos que a gente também,
na verdade, começa a compreender um pouco essas diferenças, é que a população, a escravidão no Brasil seria diferente da escravidão nos Estados Unidos. A escravidão no Brasil seria uma escravidão mais branda. O que é um equívoco, porque é como eu falo, né? Assim, você já ser objeto, né, à mercê, o seu corpo está à mercê de uma outra pessoa, por isso que eu gosto de fazer muito esse exercício da gente voltar no tempo e se pensar nesse sentido. Isso por si só, isso já é uma tragédia humana, né? Então, menor ou pior, isso talvez, aliás, talvez não, o que eu compreendi que foi um argumento justamente para que a escravidão se perpetuasse no Brasil, né? Então, o fim da escravidão nos Estados Unidos, ele acontece via uma guerra civil que acontece de 1861 a 65, e esse fenômeno histórico é o que vai no sul dos Estados Unidos, não é? E é esse fenômeno que vai acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Ora, uma vez que essa elite política e intelectual está olhando para os Estados Unidos, está tentando, ao mesmo tempo, pensar como é que a gente constrói estratégias de manutenção da escravidão aqui. Quer dizer, dos fatores era pensar que usar esse argumento, não é, de que a escravidão, as formas de escravidão não eram semelhantes à escravidão dos Estados Unidos, ela era menos perversa. Isso era um ponto. Um outro ponto era que as relações, né, de raça, elas não eram tão violentas como elas eram nos Estados Unidos. E aí eu estou falando, estou pensando em 1861, mas se a gente fizer ali um período de até quando a abolição aconteceu no Brasil, você coloca aí quase 20 anos depois. Isso significa que esses 20 anos a gente tem algumas legislações, algumas leis, por exemplo, que tendem, no argumento dessa elite, a amenizar a escravidão no Brasil. Uhum. E essa elite política e econômica, a perspectiva dela é de manutenção dessa escravidão e de esticá-la até quando fosse possível, certo? Então, o que eu vejo aí é que o que eu entendo, que eu compreendo também, para tentar fazer esse link, é que esse argumento de uma escravidão mais branda, de que as relações raciais no Brasil elas eram menos conflitantes do que lá, ela, de alguma maneira, se perpetuou. Certo? E ela, de alguma forma, também, claro que tomando as devidas proporções aí, e os devidos cuidados na análise, mas a gente tem, por exemplo, logo depois da abolição, né, e num período curto de tempo, que a gente historiador, a gente pensa o tempo histórico de uma outra forma, né, de uma maneira mais estendida, mas se a gente pensar do tempo histórico que é muito curto entre o fim da escravidão no Brasil e os primeiros anos, né, do século XX, a gente tem alguns intelectuais que vão reforçar um pouco essa ideia das relações raciais que são mais brandas. E aí a gente começa a pensar a questão que aí a gente já até conversou a respeito disso anteriormente, que é a questão do mito da democracia racial, né? Quer dizer, esse mito da democracia racial, ele de alguma maneira, é o que eu vim pensando, ele sustenta muitas vezes essa forma específica do racismo que a gente tem específica aqui no Brasil, né? É ela que de alguma maneira é um fio, posso considerar talvez como um fio condutor para mascarar esse racismo que é fato, que é cruel, que é perverso, tanto aqui como lá, né? Mas essa questão da democracia racial, ela de alguma maneira, ela mascara o racismo. Então, assim,
O que a gente tem, né, de ação ao longo não só do início do século XX, né, com algumas mobilizações de entidades negras, mas também ao longo do século XXI, que a gente está vivendo hoje, é a mobilização, novamente e constante, de pessoas negras no sentido de reivindicar essa humanidade, porque ainda a gente insiste nisso, não é? Por quê? Porque a gente percebe que o extermínio dos corpos negros ele é muito em virtude desse olhar desumanizador da população negra, não é? Então, que, de alguma forma, hoje está sendo mais... como é que eu vou dizer? Não é mais, mas assim, está sendo mais explícito porque a gente hoje tem mecanismos de denúncia que acabam se ampliando e repercutindo, não é? A gente está aí nas vias sociais, eu estou conversando com você a respeito disso hoje, eu estou verificando uma série de ações que estão sendo feitas, não é? E que denunciam. Então, assim, mas isso é recorrente. O que a gente vê hoje é uma atuação que se amplia à medida que você tem uma ampliação também dessa visualização dessas violências, entende? Então, assim, para começar um pouco a pensar e dar introdução um pouco da tese e mais ou menos fazendo esse link, é o que eu começaria a dizer, são essas primeiras palavras. Ô, Clícia, é evidente que existem uma série de diferenças entre como se deu o fim da escravidão e como se institucionalizou o racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Isso é muito evidente, mas talvez não seja evidente para todo mundo, né? Talvez a gente que esteja, você até mais do que eu, envolvido nessas questões, né? Vem desenhando sobre isso já faz muito tempo, seja no Brasil, a situação no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas eu fico pensando, por exemplo, nos Estados Unidos você criou a Klan, né? A Ku Klux Klan, que foi exatamente um movimento racista que era anti-abolicionista, né? Que foi muito resultado da Guerra Civil, do final da Guerra Civil, que era uma resposta, né, dessa elite branca do Sul em relação ao fim da escravidão e o acolhimento da comunidade negra na sociedade americana. Por outro lado, você teve manifestações da comunidade negra, você teve figuras muito importantes, né, como o Malcolm X, o próprio Martin Luther King, você teve os Panteras, você teve uma série de organizações da comunidade negra de enfrentamento, né, o Martin Luther King mais pelos direitos civis, o Malcolm X mais como um enfrentamento mesmo de autodefesa, né? Como é que você vê, por exemplo, no Brasil, esse tipo de coisa? Você aqui no Brasil, você teve, por exemplo, uma clã, uma organização de direita como a clã. Você aqui teve organizações negras mais radicais ou de direitos civis. Queria que você fizesse esse paralelo. Olha, Latuf, então, eu acho que esse caso que aconteceu com Floyd, ele não tem como suscitar nas pessoas uma grande curiosidade e um grande questionamento, na verdade não, a necessidade de comparação, né? Então é inevitável a questão da comparação, né? Até porque a gente percebe, né, que, como eu acabei de falar, corpos negros, e aí a gente traça essas semelhanças, né, são vítimas da violência do Estado, né, a partir da ação policial, tanto lá quanto aqui, né? Não só vítimas da violência do Estado, tanto lá como aqui, mas as respostas do Estado em relação a essas vítimas, em relação às pessoas que são mortas, ou seja,
qual é a resposta do Estado brasileiro e do Estado, né? Que até então você, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a gente sabe que casos anteriores, os policiais, eles de alguma forma, eles não foram penalizados com prisão, né? Eles foram liberados, tal como aqui no Brasil, que a gente até hoje investiga a morte de Marielle. Se até hoje a Marielle, né, que foi uma grande ativista, teve seu corpo foi assassinada, e até hoje, né, apesar de toda a cobrança dos movimentos sociais, apesar de toda a cobrança da sociedade civil, ainda não se descobriu de fato. Você imagina, há uma série de pessoas das comunidades que a gente não sabe e não se resolveu, e não vai se resolver, e não vai se descobrir. Então, assim, há essa negligência do Estado, não é? Em relação a, quer dizer, as respostas me parece que são muito semelhantes, né? Do não comprometimento do Estado com uma mudança de política em relação à segurança pública, né? Em relação às pessoas negras. O que eu posso dizer é que, assim, apesar dessa necessidade de comparação, como eu falei para você, existem especificidades do âmbito histórico e social de cada lugar, não é? Então, por isso que eu acho muito complicado e perigoso, porque as nossas respostas são respostas, algumas respostas são semelhantes, outras são distintas e que têm a ver conforme a sociedade brasileira se estruturou. E aí eu volto na questão da democracia racial, não é? Como é que no caso dos Estados Unidos, por exemplo, você tem aquela questão da gota de sangue, por exemplo, que uma pessoa de pele muitas vezes mais clara, mas é negra, por exemplo, né? Então, são formas de apreensão e de como cada sociedade compreende as relações raciais também, né? Então, eu já começo respondendo por aí. Uma coisa que eu acho que é preciso entender também é que e aí eu vou voltar à questão do Brasil, é que assim, como o nosso racismo ele é um racismo que ele tem outras bases, né? E essa democracia racial, como eu falei, ela mascara os sinais do racismo, ele é muito perverso, ele é muito ardiloso, né? O que a gente tem? A gente tem, por exemplo, uma das formas, né, é de que boa parte do conhecimento, né, que a gente tem, e aí eu estou falando do ponto de vista da educação, que eu também sou da área de ensino, né, de história, me coloco hoje como tal também, é que como que você vai compreender, não é, essas questões se, do ponto de vista da educação, por exemplo, você tem um apagamento sobre a história negra no Brasil. Eu acho que um dos pontos aí, a invisibilidade, né, do ativismo, a invisibilidade, por exemplo, de todo um protagonismo da população negra, ela é apagada. E aí não precisa ir muito longe. Se a gente vê em diferentes esferas, Latuf, da vida social brasileira, você vê uma invisibilidade, não é, dos agentes, dos atores negros na luta pela sua cidadania, na luta pela igualdade, enfim. Então, aí vamos pensar, né? Você tem, por exemplo, no Brasil, figuras fantásticas, militantes que atuaram, né? E que fazem parte da história do ativismo negro no Brasil, que muito pouca gente conhece. A sua literatura, por exemplo, é muito pouco conhecida. E aí eu estou falando de figuras, por exemplo, como Abdias Nascimento, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, uma série de intelectuais e ativistas, e aí eu coloco essas figuras como figuras que foram fundamentais para o que a gente compreende hoje a luta negra no Brasil. Mas o que acontece? O que acontece é que essas figuras, historicamente, existe um racismo que coloca na invisibilidade essas figuras, entende? Então, por conta disso, a gente não tem, por exemplo, um reconhecimento de um Abdias do Nascimento como a grande figura, ou a Lélia Gonzalez, como as grandes figuras, reconhecimento. Assim,
Obviamente tem muita gente que os reconhece, e reconhece porque é o legado deles que nos faz compreender hoje o que a gente compreende como as relações raciais no Brasil, como se dá o racismo no Brasil. Mas do ponto de vista mais amplo, eu acredito que poucas pessoas, não muita gente do Brasil, conhece a trajetória dessa militância, né? O próprio, e aí vamos falar das organizações, o próprio Movimento Negro Unificado, por exemplo, né, que de alguma maneira vem ali na década de 70, 80, pautar a questão racial negra do Brasil e trazer, inclusive, essa questão que eu acabei de falar, quer dizer, as organizações negras construindo conhecimento, inclusive, sobre as relações raciais no Brasil. Então, hoje você tem... e, inclusive, tem uma literatura a respeito disso, né? Mas, assim, qual é o impacto dessa literatura? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu sempre uso esse recurso, né? Quando eu estava fazendo a graduação, eu não vi nada dessas pessoas, eu não conheci muito essas pessoas, essas figuras. O que me levou a conhecê-las não foi no ambiente da academia, dessa academia que a gente foi em outras esferas. E foram em outras esferas, basicamente as esferas ligadas ao movimento social negro, que eu conheci e o legado, entende? Que são esferas também de formação. Então, não é só a universidade também, mas vamos pensar em como é que essa universidade também se constrói, para quem ela se constrói, né? Obviamente que hoje a gente tem uma mudança que é muito resultado das políticas de ações afirmativas, que promove o ingresso massivo da população negra na universidade, e isso tem impactado, inclusive, as opções, né, as opções epistemológicas, vamos colocar assim. Mas, Clícia, só uma pergunta. Esse esforço de apagamento da história negra não aconteceu também nos Estados Unidos, essa tentativa? Olha, Latuf, eu acho que foi diferente. Por quê? Porque quando você tem algumas questões que eu gostaria de pensar, que eu não tenho tanto aprofundamento, mas eu gostaria de colocar aqui, que é o seguinte. No pós-abolição, nos Estados Unidos, você tem um período, que é o período da reconstrução, que você tem ali uma possibilidade de pessoas negras se candidatarem a cargos eletivos, terem comércio, como se, na verdade, a possibilidade de inserção talvez estivesse um pouco mais dada. É claro que isso se retrocedeu com como é que eu vou falar? Com a segregação, não é? Mas repare, esse fenômeno, e aí você cria-se, por exemplo, uma possibilidade de ocupação de alguns espaços políticos, não é? E também a criação de uma elite negra americana, não é? Então, assim, claro que o desdobramento disso também mas que também é minoria, porque repare uma coisa, sabe, o Latuf? Por isso que eu acho que é muito complicado quando a gente tenta comparar. A população negra americana, ela é menor do que a brasileira infinitamente, né? A porcentagem, a população branca norte-americana é maior do que a população negra. Então tem essa dimensão também. A população negra no Brasil é muito maior, né? Até porque o tráfico teve um impacto muito maior aqui e a gente recebeu muito mais africanos e africanas escravizados, não é? Então você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, criação de universidades negras, por exemplo. Isso faz uma certa diferença porque você tem ali um conhecimento e que gira em torno também das populações negras ali organizadas, não é? Em virtude da segregação. A segregação, de alguma maneira, ela faz com que as pessoas elas fiquem ali e, de alguma forma, elas criam formas de conhecimento, de ascensão e de como é que eu vou explicar? De posicionamento. E aí eu volto para o Brasil. Eu volto para o Brasil, porque há uma segregação no Brasil, mas a questão da democracia racial mascara essa segregação.
Entende? Então, por exemplo, aí eu volto aqui, volto lá quando eu estou falando, por exemplo, nas formas de protesto e de organização, e de dizendo assim, olha, não tem necessidade, porque nós somos todos iguais, então todos nós somos iguais aqui no Brasil, entende? Então não Todas precisa... as vidas importam. Entendeu? Todas as vidas importam. E você entende o desdobramento disso? Então, assim, é muito complicado quando a gente compara, porque a gente pode correr o risco de cometer equívocos, porque as formas com as quais as sociedades se organizam e se constroem são distintas. Isso não quer dizer que o racismo não acontece lá, não acontece aqui, seja pior, seja pior. Racismo, de qualquer maneira, é horrível. A violência racial, tanto lá quanto aqui, é horrível. Aliás, tem uma questão que eu venho pensando, por exemplo, e eu cheguei a comentar com você a respeito disso, que foi, e que eu venho argumentando, que é assim, a gente ficou muito impactado com a dimensão, né, do protesto. Mas qual é a resposta que a gente dá aqui quando, por exemplo, comunidades se revoltam com a morte de figuras negras na comunidade? Qual é a resposta que a sociedade brasileira dá? Como é que a imprensa olha? E qual é o nosso olhar? Qual é o nosso viés? Como é que a sociedade como um todo vê grupos que se revoltam porque uma criança inocente morreu e aí ela vai tacar fogo num ônibus porque a criança morreu injustamente, né? Aliás, qualquer morte, assassinato de cara, ela já é uma coisa horrível. Mas repare, como é que a gente dá resposta com as pessoas que colocam barricadas nas vias para poder gritar sua indignação? Qual a resposta que a gente dá? Como é que a sociedade brasileira vê? Entende? Então, assim, é preciso pensar isso. Há protestos aqui, né? Só que como é que a gente olha esses protestos também? A gente olha com legitimidade? Qual é a nossa adesão? O grau de adesão, não é? E, como eu falei, assim, a resposta do Estado, ela é essa que é a resposta que a gente conhece. Essa é a resposta que a gente sabe, até porque o Estado, ele é sustentado por essa estrutura do racismo, né? Ele é sustentado por isso também, não é? Então, o que eu percebo, sabe, Latuf, é que não dá para pensar democracia sem resolver a questão racial no Brasil, seja lá ou seja aqui. Sim, verdade. Não dá para discutir democracia sem pensar sobre a questão do machismo. Por quê? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem... E aí é um grande equívoco, né? Porque a gente fica brigando por democracia, falando tanto em democracia, mas tem um problema que está no cerne da dificuldade que a gente tem, né, de construção de uma sociedade democrática, que é minar essa estrutura do racismo. Entende? Que acontece lá e acontece aqui. E aí eu falo, quer dizer, são dimensões diferentes e que elas estão atreladas às formas como as sociedades se organizaram e se estruturaram. Comunidades negras, comunidades brancas, a questão de como a segregação se dá nos espaços, entende? E aí é complicado porque também essa estrutura invisibiliza as formas de luta no Brasil. Então, como voltando mais uma vez, a gente teve muita luta. Aliás, luta é o que acompanha a população negra desde que se tornou escravizada, né? A gente tem formas diferenciadas de luta. Desde o período, por exemplo, e aí eu vou chamar a atenção, por exemplo, do período da escravidão, as diferentes formas de luta, né? No pós-abolição, as lutas se transformam e as lutas elas se transformam de acordo com a dinâmica que a sociedade vai colocando, né? Então, você tem, no pós-abolição, uma série de organizações negras
que está aí para todo mundo conhecer. Existe uma literatura hoje significativa, inclusive produzida por historiadores e historiadoras negras, não é? E aí eu saldo meus colegas do coletivo Historiadores Negros e Historiadoras Negras, que vem construindo uma série de conhecimentos que mostram isso, sabe? Que, na verdade, hoje você é acessível, a gente consegue perceber essa produção que é feita por pessoas negras, né? Não só negras, mas que você percebe ali a mobilização, não é? A ação de pessoas negras ao longo da história, incluir no Brasil, porque assim, tem que ter o cuidado, porque senão a gente fica achando que no Brasil não tem militância, não teve ativismo, não teve luta, uma luta significativa, né? A gente teve sim, mas tem essas especificidades que eu acho que é preciso destacar, entende? É preciso deixar que as pessoas conheçam um pouco, por exemplo, ou enfatizar a história, por exemplo, do teatro experimental do negro, a história do movimento da Frente Negra Brasileira, por exemplo, os clubes negros, as irmandades, todo esse conjunto de organizações que, de acordo com a forma com a qual o racismo se estruturava, ela conseguia, de alguma maneira, pautar e lutar por formas mais igualitárias. Entende? Então, por exemplo, se a gente pensar no período da escravidão, as irmandades negras, as organizações, né, que, por exemplo, se mobilizavam, né, para a compra de alforrias, certo? Quando você tem no pós-abolição uma série de clubes e uma série de organizações, né, que hoje a gente já tem um conhecimento a respeito disso, né, resultado dessa produção acadêmica, de mobilização de organizações negras para pleitear a educação. A educação sempre foi uma questão importante para a população negra. Até, aliás, hoje, inclusive, ainda é a nossa via, muitas vezes a nossa via de mobilidade social. Então, e esse entendimento faz com que, por exemplo, você tenha uma série de organizações que vão criar escolas voltadas para a população negra, entende? Reconhecendo o próprio Teatro Experimental do Negro, né? Ele cria cursos de alfabetização, né? Voltados para a população negra. Uma educação que ela não é só do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista da cultura, de reconhecimento desse protagonismo e dessa história negra. Então, o que eu quero dizer é que, assim, no Brasil há sim, e houve sim, e há figuras significativas e muito emblemáticas e muito importantes da militância negra no Brasil. Ô, Clícia, a gente está caminhando já para os últimos 5 minutos aqui, porque eu preciso terminar antes de 6 horas, porque senão o Instagram, se ele terminar, eu não consigo salvar essa live, né? Então eu queria mais uma vez agradecer. Eu tinha outras perguntas para fazer aqui, mas infelizmente a live só suporta 1 hora. Então eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Se possível, nessas suas considerações finais, você só tem 5 minutos para fazer isso. Ah, sim, eu falo pra caramba, não. 5 minutos. Eu queria que você me falasse se você vê alguma diferença nesses protestos que acontecem agora em Minneapolis, em todos os Estados Unidos, porque já teve em 1992 em Los Angeles com a agressão do Rodney King, já teve em 2014 com o assassinato do Michael Brown em Ferguson, e agora o George Floyd. Então você vê que, dessa vez, você acha que essas manifestações vão criar algum tipo de movimento mais radical nos Estados Unidos? Nos moldes dos Panteras, por exemplo? Olha, Latuf, assim, a gente que é historiador, a gente fica muito preocupado com o si, né? A gente trabalha muito com o que a gente tem de materialidade do passado. O que eu posso dizer é que
eu tenho expectativas de que ações sejam feitas de fato para que haja uma mudança, por exemplo, do ponto de vista da segurança pública. Me parece que alguns protocolos estão sendo discutidos para serem alterados, né? Alguns protocolos de abordagem, por exemplo. Isso, agora, isso. Eu quero dizer que eu acho isso muito importante, assim. Eu acho que isso é resultado de uma pressão popular que tomou dimensões e proporções, né, gigantescas, mas eu quero chamar a atenção para uma questão que assim, me preocupa que isso seja pontual. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que essa mudança, ela só, para mim, de fato, ela vai tomar corpo se a gente discute, desnaturaliza, e eu estou falando cada indivíduo no seu lugar racial. Pessoas brancas, por exemplo, refletem sobre o seu próprio lugar de privilégio e se desnaturalizam as situações. Certo? Então, assim, eu acho que isso só vai mudar, e aí eu estou também pensando no Brasil, não consigo parar de pensar no Brasil, quando as pessoas, de alguma maneira, desnaturalizarem, né, questionarem situações, como, por exemplo, a que aconteceu com o menino Miguel, sabe? Porque o que eu tô... Uma vez que o racismo ele estrutura a sociedade brasileira, a gente precisa minar isso. E minar isso é tentar criar uma lente, né, um ponto de visão onde a gente observe todos e todas, né, não só as pessoas negras, porque a gente já faz isso, a gente observe a realidade com esse olhar um pouco mais clínico, com um olhar um pouco mais reflexivo sobre as diferenças. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, assim, questionar situações de desigualdade, mas também não só isso, entende, Latuf? De fato, porque, assim, a gente, quando fala do lado Fergus, a gente está falando de um ponto da violência racial, de um ponto do racismo. Mas existem uma série de situações, uma série de cotidianas, recorrentes, onde o racismo também está. Entende? Sim. Então, é preciso que a gente olhe o caso do Floyd, que eu acho que a violência do corpo ela é muito violenta, inclusive, para a gente, mas a violência do olhar, a violência de você ser excluído de uma seleção, por exemplo, a violência de você ocupar espaços sempre espaços de moradia precários, sabe? Então, assim, tentar olhar e pensar por essa lente como eu posso mudar isso. E aí eu estou falando, por exemplo, não é só no momento que a gente está acontecendo, que está acontecendo isso, quando faltar um minuto você me avisa, tá? No momento que está acontecendo... Estou de olho no relógio. A gente colocar uma série de repórteres negros na televisão, sabe? É colocar de forma regular. Isso. Como é que você pensa, por exemplo, do ponto de vista da equidade racial dentro da sua empresa? Como é que você pensa isso? Você está pensando isso ou não? Sabe? Você está pensando na hora que você faz uma seleção? Como é que você está pensando isso? Na hora de você comprar, por exemplo, na hora de você consumir? Sabe? Então, eu estou falando muitos pontos muito específicos, mas quando você olha a realidade por essa lente e você... Peraí, como é que eu posso desconstruir isso, desnaturalizar isso? Aí eu acho que a gente pode ter um caminho. Porque se não for por essa via, me parece, eu percebo que se não for por essa via, o Floyd vai morrer, daqui a 5 anos vai acontecer outra coisa. Entende? Quando você não reconhece, por exemplo, aquela pessoa como humana, e aí é todo mundo. Quando você não reconhece a humanidade daquela pessoa, como é que você faz, né? Quando você não começa a desconstruir, porque, né? Como é que você faz?
Então é mais ou menos essa mensagem que eu deixo. Eu teria outras coisas também para dizer, assim, dizer que acho que uma das formas de combate também é a denúncia, então a gente tem que ficar atento e criar formas de denúncia. A gente tem uma legislação que a gente precisa conhecer, de denúncia contra o racismo, tentar acessar uma literatura que hoje é vasta e está sendo produzida, para conhecer isso, uma vez que você desnaturaliza, acessar essa literatura. E é isso que eu teria de mensagem assim para todos e todas, para encerrar e dizer que a gente espera, né, que a sociedade agora tenha um pouco mais de atenção, vamos dizer assim, né? Mas é isso, eu não queria deixar uma mensagem pessimista, não. Então, nesse sentido, eu conclamo todos e todas para que a gente aumente essa lente, sabe? E é isso. Eu quero Valeu, agradecer Cris. mais uma vez e fechar, tá bom? Valeu, Cristian. Muito obrigado aí pela sua atenção, pelos seus pontos de vista, foram muito importantes, né? A colocação histórica da situação. Muito obrigado. E eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora que a próxima live eu estou conversando com o Silvio Tendler, o cineasta, para a gente fazer, de repente, semana que vem, ou segunda ou quarta-feira, uma live sobre cinema. Valeu, gente? Obrigado, Clícia, mais uma vez, tá? Tudo de bom. Nada, Latuf. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até a próxima. Até.